Oi, gente. A nós aqui de novo no nosso 32º dia de Café com Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa na tua vida, ele tem pressa em te transformar para você viver exatamente a vida que ele preparou para você. Jesus tem pressa, nós somos a pressa de Deus. Nós precisamos nos posicionar o quanto antes para isso, para que a gente viva antes a vida que Deus tem para mim, para você. Muitas vezes a gente fica andando em círculo na nossa vida, a gente fica vendo que não está dando resultado. Por quê? Porque nós não estamos em alinhamento com o nosso Pai. Nós não estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí a gente tem que entender que quando eu não estou vivendo o propósito de Deus para minha vida, eu tô eu viverei com certeza menos tempo dentro da vida que Deus preparou para mim. Então, mais um dia nós estamos aqui buscando dessa presença, buscando aprender mais do que Deus tem para nós, né? E sempre tá sendo tocado para nós uma canção do céu. Se a gente perceber, eu falei outro dia sobre a contemplação, né? E o que é contemplar? É você contemplar tudo à sua volta, tudo aquilo que foi criado por Deus. Às vezes você acorda já olhando só os seus problemas, mas olha a sua volta assim, ó. Você vai ver tanto Deus na tua vida, você vai ver tanto de Deus na natureza, você vai começar a contemplar o que Deus fez na tua vida, o que Ele faz, como Deus trabalha. Quando você olha para a natureza, eu gosto muito de olhar para a natureza em alguns momentos, porque você percebe que é uma canção, tudo está muito orquestrado, uma coisa está ligada na outra. Tudo que tem na natureza, tudo que foi criado por Deus faz sentido. Nada está fora. E muitas vezes só eu e você nos enxergamos fora. Nós nos enxergamos fora desse todo que Deus criou. Mas tudo isso que Deus criou é para mim e para você. Ele deixou tudo pronto para que nós pudéssemos usufruir como filhos amados que somos. Mas a nossa visão está conturbada, a nossa visão está embaçada. Nós não enxergamos a grandeza de Deus, nós não enxergamos o quanto esse amor por nós é grande. É sobre essas coisas que nós estamos aqui no Café com Cristo. E você precisa começar a ter aquela fome, porque quem vai vencer realmente na vida são aquelas pessoas que têm fome para vencer. Elas têm fome de vencer. Elas querem viver uma vida melhor, elas querem viver realmente aquilo que Deus tem para elas. E elas buscam incessantemente. Elas buscam no dia mau, elas buscam no dia bom, né? Quando eu estava na igreja, eu percebia quando eu estava lá como líder, às vezes eu percebi a igreja muito cheia e às vezes eu percebi a igreja muito vazia. E eu sempre falava que quando a igreja está vazia é porque o povo não está sofrendo, o povo não está passando nenhuma dificuldade, né? E o povo, ele é igual a onda do mar, né? E nós não devemos, como filhos, ter esse comportamento. Por quê? Porque ou eu e você vai ser constante na nossa fé, na nossa confiança em Deus. E é difícil ser constante. Mas eu e você tá aqui para buscar isso para nossas vidas, para buscar isso para nós, né? Eu tô meio gripada hoje, meia congestionada. Fiquei bastante tempo no ar condicionado ontem. Esse amor que Deus tem para mim, para você, ele é um amor incondicional, porque ele é um amor livre. Ele é um amor que nos deixa livre. Deus nos ama tanto que nos deixa livre. Às vezes você tem uma pessoa, né? Eu estava meditando aqui na palavra que Deus me deu. E nessa palavra estava falando sobre essa questão de sermos livres. E se o teu pai muitas vezes te deu livre-arbítrio, foi justamente para você escolher amá-lo. Porque
Amar é uma escolha. Eu escolho amar ao invés de odiar. Eu escolho perdoar ao invés de guardar mágoa. É uma escolha. E o seu pai, ele te deixou livre para isso, para você escolher até se você quisesse amá-lo, ou se você quisesse odiá-lo, ou se você quisesse não acreditar na existência dele. É um pai tão amoroso que te deixou livre a esse ponto. E muitas vezes eu vejo dentro de relacionamentos uma pessoa aprisionando a outra, uma pessoa querendo roubar a liberdade da outra. E verdadeiramente não é esse o relacionamento que Deus tem com a gente. Porque o relacionamento que Deus tem com a gente é o mesmo relacionamento que eu devo ter com as pessoas aqui. O relacionamento que eu tenho aqui, ó, na vertical, tem que se estender para o horizontal. A maneira que eu amo a Deus, a maneira que eu respeito Deus, a maneira que eu tenho admiração, a maneira que eu quero honrá-lo, também tem que ser aqui. No vertical também tem que ser no horizontal, né? Então, bom dia, mãe. A maneira que eu amo a Deus, ele tem que se estender no horizontal para as outras pessoas. E esse amor que Deus tem por nós é um amor que traz referências pra gente. Ele traz referências. Então, se eu amo a Deus e o amor e ele me dá como troca desse amor o livre-arbítrio, olha, filho, faz o que você quiser, tá tudo bem, eu vou continuar sendo seu pai. Eu vou continuar sendo sua mãe, eu vou continuar, não tem problema. Só que faça do jeito que você quiser, esse é o verdadeiro amor. O amor, ele está livre. O amor que Deus nos deu é livre para sermos quem somos, pensarmos o que pensamos. Nós somos verdadeiramente livres. E você muitas vezes se vê presa em situações. Você se vê presa em situações. Mas Deus te fez livre. Se Deus me fez livre, por que verdadeiramente eu vou ficar preso em situações? Por que verdadeiramente eu quero aprisionar pessoas a mim? Né? Principalmente nos relacionamentos. Os relacionamentos, o homem e a mulher, muitas vezes um quer prender o outro, um quer tirar a liberdade do outro de ser quem eles são. E isso não é um comportamento que a gente vê no nosso pai. E se eu e você somos semelhança, entenda de uma vez por toda que nós precisamos agir de tal maneira, como semelhantes que nós somos, né? Eu quero deixar uma passagem hoje que está no livro de Efésios. E em Efésios 6, o título da mensagem aqui para mim é Servos e Senhores. É 6 a partir do versículo 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então eu quero ler por partes para a gente ir meditando em cada versículo. Vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Muitas vezes a gente tem dificuldade com essa palavra, obedecer. Porque para Deus, obediência é a maior prova de amor que você pode dar. Obedecer é uma prova de amor. Entenda essa mentalidade. Que quando eu obedeço, ela está sendo uma prova de amor. Quando eu obedeço a voz do Espírito Santo, quando eu obedeço aquilo que Deus tem me orientado, eu estou falando para Ele que eu o amo e que eu aceito aquela correção e que eu aceito aquela direção, que eu aceito aquela voz que está me instruindo, né? E aqui em Efésios a gente aprende que nós precisamos obedecer, tanto aqui na terra quanto a Cristo, ao que o Espírito Santo, nós não queremos nos sujeitar, né? O ser humano, o orgulho, o ego, ele não quer se sujeitar, muitas vezes. As pessoas não querem se sujeitar, de repente, ao seu patrão, você não quer se sujeitar, de repente, a um conselho que você recebe,
né? Por quê? Porque a gente tem dificuldade, o nosso ego quer falar mais alto, nós queremos ter razão. E a palavra vem nos instruir que nós precisamos aqui sermos servos obedientes, né? Tanto os senhores do segundo a carne, e aqui segundo a carne são senhores aqui no mundo. De repente você precisa obedecer uma voz que vem para você e te direciona. Às vezes você é casado, seu marido ou sua mulher te dá um conselho e você não aceita, você aquilo te repreende, aquilo você vê com maus olhos, né? Mas a Bíblia vem me ensinar e me instruir nessa manhã que nós precisamos fazer com amor essa obediência, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Nós precisamos ter uma obediência com o nosso Senhor, por amor, com a sinceridade do nosso coração, e não por uma troca, ou por uma pressão, ou porque eu sou religiosa, eu tenho que obedecer, né? Não com esse intuito, mas com a doce intenção do nosso coração em obedecer. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E essa obediência que é por amor, né? Essa obediência que ela é intencional, porque ela tem a intenção no meu coração. No versículo 6, a gente vem aprender que não é para fazer, para mostrar para alguém que você está fazendo. O intuito não é mostrar, né? Ó, não servindo à vista. Por exemplo, você ajuda alguém e aí você quer que todos saibam que você ajudou aquela pessoa, né? Isso é ego. Eu preciso entender quando é o ego falando comigo e quando é a voz do Espírito Santo me direcionando. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, muitas vezes servir é servir sem esperar nada em troca, porque se eu espero não é servidão. Se eu espero, eu não estou servindo ninguém, porque em qualquer momento aquela pessoa ela pode voltar a me devolver aquilo de alguma maneira. E se eu espero uma devolução, né? Por que as pessoas muitas vezes elas ficam magoadas? Porque elas criam uma expectativa quando elas prestam serviço, né? Você cria uma expectativa quando você faz algo para alguém, né? E se dentro do seu coração você está fazendo algo para alguém, achando que em algum momento aquela pessoa vai fazer algo para você, você se engana. A intenção está mal direcionada. E por isso que muitas vezes você se magoa, se machuca com os outros. O outro não pediu para você fazer. Eu sempre falo isso, principalmente para casal. O outro não está pedindo para você fazer. Você está fazendo porque você quer fazer. Mas o outro não te pediu isso para fazer. E muitas vezes, pelo fato do outro não ter te pedido para fazer, você acha que ele tem que ser grato. Você acha que ele tem, que muitas vezes ele virou as costas. Nossa, essa pessoa é ingrata, eu fiz tanto por ela. Tá, você fez, mas ela não pediu para você fazer. Isso foi algo que veio de você, né? E Jesus fez por nós e nos deixou livre. Ó, eu vou morrer por vocês. E tá tudo bem se você me aceitar ou não, não tem problema. O meu amor continua sendo incondicional. Eu vim para servi-los. Eu vim para a redenção, para um plano maior do que a tua vontade. O Deus tem um plano maior de salvação para mim e para você. Se você quiser fazer parte, ótimo. Se você não quiser fazer parte, tudo bem. Ele te aceita do mesmo jeito com amor. Ele aceita a tua decisão. Ele não é implícita, né? A decisão dele não é forçada, né? A decisão dele nunca é forçada. Então, quando for fazer algo, principalmente para Deus, faça com amor e não com a intenção de querer algo em troca, né? Porque se a gente faz isso com as pessoas, e eu acabei de falar, o que eu faço com as pessoas é o mesmo relacionamento que eu trato a Deus, o mesmo relacionamento que eu trato a Deus tem que ser o mesmo relacionamento que eu trato aqui no horizontal com as pessoas, né, com o meu próximo. Então, se for para fazer algo intencional, né, faça de bom coração.
sem esperar nada em troca e sem precisar pegar um megafone e falar para todo mundo o que você está fazendo. Se for para ter esse comportamento, é melhor que você não faça, porque o outro não está te pedindo isso, né? Se for para jogar na cara o que fez ou o que deixou de fazer, não faz, então, porque o outro não tem te pedido isso. E muitas vezes você sofre, por quê? Porque você dá o seu melhor, você faz o seu melhor, achando que o outro é você, achando que o outro vai ter o mesmo comprometimento que você tem, achando que o outro vai fazer da mesma forma que você fez com ele. E é por isso que muitas pessoas ficam magoadas. Por quê? Porque ela faz para o outro achando que o outro vai devolver exatamente igual e não vai. Porque o outro é o outro não é você. Servindo de, versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como os homens. Quer dizer, olhar o que Cristo fez por mim e por você, ele não serviu, eu acabei de falar isso. Ele não serviu com amor. Porque muitas vezes vai ter pessoas na sua vida que não vai até te servir, mas vai passar um tempo, ela vai jogar na sua cara que te serviu. E Cristo nunca fez isso com a gente. A graça dele nos basta, nós somos agraciados por ele. Então, Cristo não vem aqui, lembra, viu? Eu morri na cruz por você. Está lembrando disso? Não, Deus nunca vai ter esse comportamento. E se Deus não tem esse comportamento, e se eu e você somos filho dele, nós precisamos assumir a nossa identidade, a nossa genética espiritual. Tem uma genética espiritual dentro de nós, que é o que Cristo fez aqui. Eu tenho que seguir essa genética espiritual. Isso faz parte de mim. Tudo que Cristo fez, eu tenho condições de fazer, porque ele nos garante que nós faríamos coisas maiores do que ele. Mas por que nós não fazemos? Porque muitas vezes nós não somos direcionados por ele, nós somos direcionados pelo nosso ego. Então você precisa, dentro do seu dia, dentro das suas atitudes, você falar assim, muitas vezes eu falo, isso é ego, Muriel. Olha o ego falando mais alto. O ego está falando mais alto que você. Você precisa aprender a discernir o que é ego e o que é a tua genética espiritual, né? O ego, muitas vezes, ele vai falar assim, faz isso para essa pessoa, depois, na hora que ela puder, ela faz de volta para você. Ou faz isso por essa pessoa porque ela tem isso para te oferecer. E aí não é a palavra que Deus está nos ensinando, nos instruindo hoje. Isso não pertence à nossa genética. Isso é o teu ego falando mais alto. E o ego, ele é insaciável. Se puder pôr uma palavra no ego, ele é insaciável. A todo tempo o ego vai pedir algo para você inatingível. O ego sempre vai pedir. Tudo que o ego tem para nos oferecer é sempre passando por cima de alguém, é sempre ferindo alguém, é sempre nos magoando, é sempre lá na frente a gente falar por que eu fiz isso. Tudo isso é o ego falando mais alto, mas quando você entende a sua genética espiritual, e a genética é imutável. Se você nasce com uma deficiência em algum gene seu, dificilmente se corrige. Dificilmente, né? Hoje nós temos tecnologia para tudo, né? Até dentro da medicina. Mas imaginamos que você nasça com, sei lá, um cromossomo com problema. Aquilo é irreversível muitas vezes. Por quê? Porque está dentro da tua genética. Não é no seu braço, é na sua genética. Não é no seu pé, é na sua genética. E assim é eu e você muitas vezes, porque nós não estamos nos concentrando na genética espiritual, no DNA que nós temos. E se eu me concentrar no DNA desse mundo, esse mundo é a perdição. Esse mundo você tem. Às vezes você ouve gente falando alguma coisa, se espantando. Nossa, você viu o que fulano fez, você viu aquilo, você viu assim. Outro dia aqui em Bragança, Paulista, eu falei isso para os meus filhos, que nós precisamos ter um relacionamento com Deus, porque a palavra vem falar que Ele nos protege do homem sanguinário, né? Eu não sei se você conhece essa passagem, né? Mas está lá em Salmos 91. Engraçado que toda vez que eu ia fazer alguma oração na casa de pessoas, você entra e a Bíblia dela está aberta no Salmo 91. E abrir a Bíblia no Salmo 91 não vai te proteger.
Entendeu? Não vai. Ele tem muitas. Ali, esse salmo é um salmo de proteção de Deus, né? Porque ele já começa assim: aquele que habita no esconderijo do secreto, né? É exatamente isso. Então, não adianta se você não estiver habitando. E o que é habitar é morar, é se relacionar. Habitar não é vir de vez em quando. Eu recebo visita na minha casa. Essa pessoa é uma visita, ela não habita aqui. Quem habita aqui somos nós. Quem habita na sua casa, você sabe quem habita e quem é visita. Então, para que você venha colher todas as bênçãos de proteção que tem no Salmo 91, o primeiro passo está lá, é o versículo 1, habita primeiro. Primeiro mora comigo, primeiro tem um relacionamento com seu pai, para depois eu te livrar desse homem sanguinário. E por que eu falei isso? Porque teve um caso aqui que o homem estava, o senhorzinho, ele estava na casa dele, gente. Ele não estava na rua, ele não estava num bar, ele estava dentro de casa e entrou uma pessoa que parece-me que as notícias contam que ele teve um surto psicótico, ele é esquizofrênico. E entrou esse rapaz e matou esse homem a picareta. E né, foram várias picaretadas nessa pessoa. Agora imagina, eu falei isso para os meus filhos, falei, gente, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, a gente tem que estar debaixo dessa proteção. Porque imagina, eu tô aqui fazendo uma live, entra um homem aqui e me mata picaretada, eu não tava lá na rua. Tava aqui falando com vocês, entra uma pessoa dentro da minha casa que eu nunca vi e me mata. Olha como está esse mundo. Então, esse mundo está perdido. Então, se você não conseguir se desvincular desse mundo espiritualmente, porque a gente é carne, a gente está no mundo. Mas eu não sou o mundo. Você não é o mundo. Você é um filho de Deus que está na forma. Lembra que eu falei? Você está nessa forma humana, nessa assadeirinha aqui, humana. Né? O seu espírito está preso aqui nessa forma. Então, até que a gente retorne para a casa do Pai, eu preciso lembrar da minha genética, do meu DNA espiritual. Né? Versículo 8. Para quem acabou de chegar, eu estou lendo Efésios 6, a partir do versículo 5. Eu estou lendo versículo a versículo para a gente meditar. O versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Quer dizer, quando eu sirvo, eu sou livre. Olha que a palavra vem falar. Seja servo, seja livre. Muriele, como assim? Servo não é estar preso a alguém servindo aquela pessoa, não tendo suas boas, não tendo as suas vontades próprias. Eu estou presa então a ela, não estou livre. Pois é, olha, isso é no mundo. É no mundo que você está preso muitas vezes para fazer a vontade dos outros. É o mundo que te aprisiona para fazer o que o mundo diz para você fazer. É, é o mundo que tem um ditado, né? Maria vai com as outras. Exatamente. O mundo, ele quer que você vá no bolo, na multidão. O mundo quer que você caminhe e faça o que a maioria das pessoas está fazendo. Mas aqui está falando para mim, para você, que eu e você vamos receber conforme as nossas obras. Sabendo, é certeza, de que cada um vai receber do seu Senhor todo o bem que fizer. Então, quando você faz algo para alguém, seja intencional para com Deus e não para aquela pessoa. Eu vou ajudar ela porque ela é uma filha de Deus que está precisando nesse momento e eu tenho condições de fazer algo. Porque muitas vezes também vejo gente não tendo condições de fazer, tirando da sua própria casa, tirando de você para ajudar outra pessoa. O seu pai não tem esse compromisso. Não é sobre isso ajudar o próximo. Às vezes o teu próximo é a tua própria família ali que tem precisado. Então, sabendo que cada um vai receber o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, servir foi o que Jesus fez. Jesus veio aqui a todo tempo, ele estava servindo pessoas a todo instante, incansavelmente. Quanto mais pessoas ele servia, mais ele tentava alcançar pessoas. Ele instruiu, ele treinou 12 para servir. Porque ele falou, eu não vou ficar aqui para sempre. E eu preciso de pessoas que estejam dispostas a servir. Será que hoje aí onde você está, será que você tem um coração disposto a servir? E quando a gente serve, não é sobre o que eu quero fazer para aquela pessoa.
é sobre o que ela precisa. Muitas vezes você quer ajudar, mas você quer ajudar fazendo o que você faria por você. E não é assim. Muitas vezes eu tenho que chegar na pessoa e falar, olha, no meu caso eu faria isso, mas o que você acha que eu posso te ajudar? Então a gente precisa servir a pessoa de acordo com aquilo que ela precisa e não aquilo que eu quero dar para ela. Às vezes o outro não está te pedindo, é o que eu falei, o outro não está te pedindo nada. E aí você quer fazer para depois você falar, é porque eu fiz por você e agora você não fez por mim. Isso acontece muito com relacionamento amoroso, gente, com casamento. Isso acontece toda hora. Porque às vezes a mulher faz algo pro marido, só que o marido não pediu para ela fazer aquilo, e aí ela se fecha, ela fica brava. Por quê? Porque ela fez achando que o marido fosse fazer igual e ele fez completamente diferente, porque ele não pediu nada e aquilo não era o que ele que é preciso. Ela fez porque ela quis. Assim como tem maridos que faz coisas achando que a mulher vai retribuir. E aí é onde é o sofrimento, aonde entra uma mágoa, aonde entra uma célula, aonde entra o teu ego, onde entra o nosso orgulho. Porque queremos fazer o bem para alguém e queremos receber desse alguém o bem. Mas muitas vezes o Jesus foi assim. Ele fez o bem para alguém e recebeu o mal. É o que eu falei ontem. Uma semana antes da crucificação, ele foi adorado e recebido com palmas. Foi, recebido com palmas. Uma semana depois, ele estava na cruz. Eram as mesmas pessoas. Era o mesmo lugar. Então, faça esse bem para alguém sem esperar que ele vai fazer algo em troca, porque Deus está vendo a intenção do teu coração. Aqui nesse versículo, depois eu falo sobre isso, que fala que Deus não escolhe pessoas. Né? Vamos já ler ele. Versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não escolhe. Outro dia me perguntaram na igreja sobre isso. Muriel, por que tem pessoas que são, tudo vai bem para ela, tá tudo certo para ela, e outras pessoas, as mesmas pessoas, elas estão frequentando a mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, tendo as mesmas instruções, mas tem pessoa que vai e deslancha e tem pessoa que não. Deus não escolhe esse vai ser bem sucedido, esse não. Deus tem uma promessa para todos os filhos. Você vai viver uma vida abundante. Mas, mulher, eu não estou vivendo essa vida abundante. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele honra conforme a intenção. Porque entre dois filhos, Deus não vai preferir amar um e deixar de amar o outro. Não. Deus vai olhar a intenção do coração de cada filho. E aí ele honra a intenção, que foi exatamente sobre Caim e Abel, sobre a intenção. Ali era a intenção, não era porque um tinha levado isso e o outro tinha levado legume. Não, era a intenção do coração. Deus não escolhe pessoas, Deus honra pessoas por conta da intenção, porque Deus não enxerga como eu e você enxerga. Deus, você está me vendo a minha aparência física, mas você não consegue fazer um raio-x do meu coração. Você não consegue ver a intenção. Você pode fazer um raio-x, você pode ver o meu coração físico, num eletro. Você pode ver, você pode palpar o meu coração, abrir meu peito aqui, o médico pode pegar meu coração. Mas a intenção que está na nossa alma, porque a alma ela não pode ser vista a olho nu. A alma não é vista a olho nu. E na alma contém a intenção, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, as minhas emoções, a intenção do meu coração, da minha alma, você não pode ver. Mas o meu Criador, ele tem essa visão ampla da criatura. Porque foi ele quem formou. Então, Deus conhece você no profundo. Então não adianta eu fazer algo para alguém, só que lá dentro Deus está sabendo se aquilo eu estou fazendo para servir ou se aquilo eu estou fazendo porque eu sei que depois de um tempo aquela pessoa vai poder me ajudar de alguma maneira. Deus conhece, Deus nos honra pela intenção do nosso coração. Ele não faz acepção de filho, ele não vai fazer um filho mais abençoado e o outro não. Não, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente honra a intenção. O filho pródigo, se acaba. Porque, gente, hoje nós temos a Bíblia.
Nós temos a Bíblia física aqui, né? O papel. Hoje já tem aplicativos que tem a Bíblia, né? Eu não gosto de aplicativo na Bíblia porque você não aprende a manusear, você não sabe nem onde está o livro, né? Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ter intimidade com esse manual de instrução aqui. Quando eu tenho intimidade com esse manual de instrução, eu vou lá no meu dia mal, eu vejo o que Jesus fez no dia mal dele, como ele se comportou. É um manual de instrução aqui para mim, para você, a Bíblia. E hoje já tem no aplicativo, você coloca só o versículo lá e entra. Mas vai chegar um tempo que não vai existir nem no aplicativo. Não vai existir fisicamente a Bíblia papel, físico, palpável, muito menos o aplicativo. E aí só vai sobrar o que a palavra, qual a palavra entrar no seu coração, aquele que conhece a palavra. Porque conhecimento ninguém tira de você. Então vai chegar um tempo que você vai precisar praticar essa palavra sem mais poder ler e meditar nela. Então hoje a palavra nós temos acesso. O que você está fazendo aqui no Café com Cristo hoje, num domingo 6 da manhã, e escolheu estar aqui? Você escolheu a ter acesso ao Pai. Você escolheu acessar o Pai nessa manhã. E quando eu escolho acessar o Pai essa manhã, eu estou escolhendo primeiro o reino. As outras coisas que eu preciso vão ser acrescentadas para mim conforme o propósito que Deus tem para mim. A gente precisa aprender a meditar nas Escrituras, entender cada palavra tem uma intencionalidade. Cada palavra da Bíblia, cada versículo que você lê tem uma intencionalidade. Por isso que você, antes de ler, é interessante você pedir para Deus, Deus me dá discernimento, eu preciso entender tua palavra. Porque se eu não entendo, eu não levo para dentro do meu coração. Então Deus não tem um filho preferido. Deus não, nem Jesus era o filho preferido, que era o único. Ele abriu mão desse filho pelo povo. Eu falava isso ontem no curso que eu fui, né? Eu falava sobre isso com uma pessoa. Eu falava, Deus é assim, ó. Falou que é o povo, falou que o que você está fazendo vai beneficiar um povo. Deus, na hora, ele vai abrindo as situações. Por quê? Porque Deus ama o povo, Deus ama as pessoas. Toda vez que foi clamado pelo povo, Deus respondeu. Jesus veio pelo povo de Israel. Jesus veio para salvar a casa de Israel. O povo escolhido de Deus. Jesus veio para isso. Então quer dizer que Deus, ele não faz acepção. Ele não vai fazer, olha, esse filho é maravilhoso, eu vou abençoar. Esse filho não é tão bom. Você, como pai e mãe, você entende isso que eu estou falando. Eu tenho 3 filhos, eu nunca passei pela minha cabeça assim, ah não, esse filho é isso, esse filho merece, esse não merece. Eu me dou como mãe para os 3 exatamente igual, só que cada um vai receber conforme a intenção do seu coração. E eu não tenho o controle da intenção do coração dos meus filhos, porque eu não posso ver a intenção. Mas eu e você tem um pai que conhece a intenção do teu coração. E ele não vai fazer exatamente isso, ele não vai preferir um filho do que o outro, ele não vai fazer coisas para um filho e não vai fazer para outros, ele não vai ter esse comportamento. Esse comportamento não é da genética, não é do teu DNA. Quando eu e você faz isso, para isso eu vou fazer tal coisa e para aquilo eu não vou fazer, para aquilo eu não vou fazer não. Eu e você não está acessando nosso DNA, nossa identidade, a nossa genética. Então, que nessa manhã você entenda que obedecer é uma prova de amor, né? Qual foi os aprendizados dessa palavra? Primeiro, obedecer é uma prova de amor. Eu falo que eu obedeço a Deus, eu faço com amor as coisas para Deus. E isso que agrada ao Pai. Você que é pai e mãe, sabe o que eu estou falando? Quando um filho faz, ele pede um conselho para você e ele faz aquilo que você o orientou, você fica feliz. Você se agrada da atitude do teu filho. Nossa, que bom, né? Que o meu filho me ouviu. Que bom que a minha filha me ouviu. Isso enche o coração de amor de um pai e de uma mãe. Agora você imagina você obedecer a Deus, é uma prova de amor. É você falar assim, olha, eu não quero fazer isso, mas por amor a você eu vou fazer. Eu não quero agir dessa maneira, eu tô com raiva dessa pessoa, mas por amor a você eu vou perdoar. Eu não quero nunca mais ver essa pessoa pintada de ouro na minha frente.
mas por amor a você eu vou sorrir para ela. É por amor, a obediência ela vem por amor. E sem mostrar para os outros que você está fazendo, esperando reconhecimento. Então agora eu quero orar por você nessa manhã, para que você venha realmente fazer tudo com uma intenção. Mas a única intenção, uma única intenção. A intenção de fazer com amor. A intenção de obedecer a Deus com amor. Não obedecer porque, eu vou obedecer porque senão eu vou pro inferno. Eu vou fazer isso aqui porque meu pastor tá pedindo e... Não, não é sobre isso. É sobre fazer porque eu amo a Deus. E eu quero fazer por esse amor. Essa minha atitude, essa tua atitude é para refletir e falar, não, isso é por amor que eu tô fazendo. Não é o que eu queria fazer. Mas eu vou obedecer porque eu quero demonstrar amor para com meu Pai, tá? Então, vamos unir a nossa fé aqui em oração. Você que crê, você vai orar junto comigo, né? Para que nós viemos fazer a vontade do Pai por amor, com amor nas nossas atitudes, com amor no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, nós entramos agora, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós rendemos graças a Ti, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. Nós rendemos graças a Ti porque sabemos que o Senhor nos ouve. E mais, o Senhor conhece a intenção do nosso coração no momento dessa oração. Então, Pai, eu oro juntamente com os Teus filhos aqui nessa manhã, para que o Senhor venha nos ensinar mais e mais, para que o meu coração seja um coração disposto a obedecer Tua palavra, a obedecer a Tua direção, mas não obedecer querendo algo em troca de Ti, Senhor, mas obedecer por amor a Ti. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente, o Senhor ama a ponto de nos deixar livres até para escolher amar a Ti. Mas que nessa manhã de domingo, o Teu filho, a Tua filha, ele entendeu. Ele entendeu que ser obediente, muitas vezes, é falar um eu te amo para o Senhor. Que com aquela atitude, Senhor, nós possamos provar o amor que temos por Ti. Somente dessa maneira, quando obedecemos a Tua voz, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, vem quebrar hoje, nessa manhã, egos. Quebra orgulhos, que hoje venha cair por terra orgulho, ego, tudo aquilo, autossuficiência, tudo aquilo que nos separa do Senhor, que nos separa verdadeiramente de termos um relacionamento, de habitarmos contigo, né? De habitarmos contigo, assim como foi falado. Nosso desejo é habitarmos no seu meio, Senhor, debaixo das tuas asas. Então, prepara aqui nessa manhã, Senhor, um povo que vai ser um povo obediente à Tua palavra, mas por amor, não por aquilo que o Senhor pode fazer. E não por aquilo que o Senhor pode oferecer, mas por amor aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, o nosso Pai amado, né? Vamos, Senhor Jesus, nessa manhã tocar de vida em vida para que a gente possa ser esses filhos obedientes diante de Ti. Esses filhos, e que essa obediência venha nos dar frutos, frutos de amor, de paz, de mansidão, que a nossa obediência a Ti, Senhor, venha nos trazer refrigério, venha nos trazer mudança. Senhor, muda a mente das pessoas, toca nos pensamentos, que elas venham ter pensamentos que o Senhor tem, não pensamentos de derrota, mas pensamentos de coisas boas, que ela venha profetizar no domingo dela hoje somente coisas boas, Senhor. Eu entrego a vida dessas pessoas nas Tuas santas mãos, Senhor. Seja feita a Tua vontade na vida de cada um que se colocou aqui nessa live e que está orando nesse momento. Eu entrego a vida deles nas Tuas mãos e crendo na vitória que eles já receberam no nome santo do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. É sobre isso. É sobre isso, é fazer com amor, é obedecer com amor. Não é sobre fazer o que eu e você muitas vezes quer fazer, mas é sobre eu e você fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos. Para que eu e você venha colher esse bem, nós seremos julgados por isso, né? Outro dia eu falei,
Se quando a gente faz o mal para alguém, esse mal volta, imagine quando a gente faz o bem. Qual é a força, qual é a frequência, qual é a atmosfera daquela atitude boa, o que que não vai voltar para nós? Mas essa volta não vai vir da pessoa que você fez, essa volta vai vir do teu pai, que conhecendo, colhendo a intenção do teu coração, vai te devolver em dobro, em triplo, em 100 por um, né? Você planta semente, você planta uma semente na vida de alguém, você semeia em alguém e aquilo é transbordante, é multiplicador. Os frutos que aquela pessoa vai dar. E aí você vai colher desses frutos, mas é o seu pai que vai alimentar você, com os frutos que vêm do alto, com os frutos espirituais, com os dons do Espírito Santo. Então, faça hoje, faça bem feito o seu domingo. Faça tudo na intencionalidade de amor, de servidão. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso, eu vou lavar uma louça, eu vou lavar a melhor louça do mundo. Eu vou fazer um almoço, eu quero fazer o melhor. Mesmo que eu vou fazer sei lá, um arroz, feijão e um ovo. Vai ser o melhor arroz e feijão e ovo que eu vou oferecer para as pessoas hoje. Porque a intenção você não está fazendo para aquelas pessoas, você está fazendo para Deus, porque há um Deus dentro dela. Como que você vai tratar mal? Você está desrespeitando, né? Aquela saudação indiana, eu acho que é indiana, do Ocidente, é Namastê, né? Eu, eu, eu saúdo o Deus que habita em você. E quando eu faço por amor, com a intencionalidade, eu estou honrando a Deus que habita naquela pessoa, o Deus que habita naquela pessoa. Tem um Deus dentro de cada um de nós, tem uma partícula do Pai dentro de cada um de nós. Cada um de nós contém o DNA de Cristo dentro das nossas células, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E quando eu não faço na intencionalidade, no amor, né, no amor para com Deus, eu não vou colher de volta. Eu não vou colher 100 por um. Então faça na intenção de que Deus vai te recompensar. Deus vai recompensar esse ato de amor ou esse ato de perdão, né? Às vezes você precisa perdoar alguém, você fica tão resistente a isso, mas lembra, prova para Deus o quanto você o ama perdoando um filho dele. Porque se ele não faz acepção de pessoas, ele não vai preferir a oração de um. Olha, Deus não vai preferir a tua oração ao invés da minha. Ele não faz preferência de oração. Deus não é assim. Deus quer olhar a intenção da tua oração, né? Como que Deus vai atender uma pessoa se a pessoa está querendo ser... Não, Jesus, faz justiça, porque aquela pessoa fez isso e isso comigo. Ei, deixa eu te falar, isso é uma oração vingativa. Jesus, faça na vida daquela pessoa que me prejudicou hoje a tua vontade. Essa é a tua oração. Faça a tua vontade, porque a minha é de matar aquela pessoa. E não tem problema se a tua oração não precisa ser bonita, a tua oração precisa ser sincera. É a tua sinceridade que Deus vai honrar. Eu quero matar aquela pessoa hoje, Jesus, mas por amor a ti, eu a perdoo. Eu não quero nem nunca mais olhar na cara dele, dela. Mas por amor a ti, se eu a encontrar, eu vou sorrir, cumprimentar. Porque é para ele, tudo aqui é para ele. Não é nada sobre eu e você, é sobre ele. Não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que ele quer que eu faça. Fique com essa palavra abençoada no que você tem um domingo extraordinário na presença do Senhor Jesus. Que a presença venha habitar onde quer que você esteja no dia de hoje. Você carrega a presença. A presença ela vai junto com você pelos lugares que você passar hoje. E é essa presença que eu e você devemos obedecer a essa voz. Ela é singular, não são muitas vozes. É uma única voz que nos direciona nesse domingo para vivermos o propósito de Deus. Então, fique com essa live abençoada aí, que eu possa ter de alguma maneira impactado a tua vida no dia de hoje. Se fez sentido para você, compartilhe. Leve essa palavra de amor, de esperança, de conforto e de aprendizado para alguém que você sabe que precisa. Amanhã eu estarei aqui às 6 horas da manhã no nosso Café com Cristo
e eu espero vocês. Um excelente domingo. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Fique com Deus.